Então, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil, o que isso é importantíssimo para o São Paulo Futebol Clube, que é um time muito forte e que merece esse título já no primeiro jogo, né? Eu acho que a grande força do São Paulo, tanto é pelo resultado, que foi um empate, foi o primeiro jogo, né? O São Paulo amassou o Flamengo no primeiro jogo, conseguiu vencer de 1-0 com um gol do Calleri e depois empatou o jogo ontem 1-1 e com a torcida incrível, né? Uma festa maravilhosa. Rodrigo Nestor, pra mim, o melhor jogador nos dois jogos. Menino que joga como quarto homem, terceiro. O Pablo Maia arrebentou, Beraldo, Rafael. A verdade, o time do São Paulo no primeiro tempo não jogou bem, não importa. O importante do São Paulo é que ele conquista um título importante, que o coloca na Libertadores do ano que vem, em 2024. Vai ter agora uma sequência dura no Brasileiro, porque está com 28 pontos, tem que ganhar mais uns 25 para buscar aí uma colocação mais que da intermediária. Ontem também a visão de um jogador que se tornou ídolo do Corinthians, não, me desculpa, do São Paulo, que foi o Calleri, que disse que 6 meses com um tornozelo machucado, onde muitos jogadores com uma dorzinha aqui, com uma cãibra ali, deixam de jogar, né? E vem também do Rony, que foi e que fez, né, o tratamento e depois jogou a final e depois fez a cirurgia no braço ou no ombro, se eu não estiver errado. Ombro. No ombro. Então tem jogadores que merecem ser ídolos, mesmo não sendo craque. O que isso não significa nada. A verdade, não precisa ser craque para se tornar ídolo. Tanto é que o Lucas, para mim, nunca foi craque. Aqui talvez ele seja, mas você vê só a importância dele, não no primeiro jogo, mas no segundo de ontem, a experiência, ganhando título. O Casares pensando, acho difícil, não sei o que o Pedro, Ramiro e o Paulo do Vale também, o Soler pensa disso. Eu acho difícil o Lucas, né, que fez o contrato de 3 meses só, até dezembro, de continuar no São Paulo. Acho que o São Paulo mostrou ontem a sua grandeza, volta a ser protagonista, que muito tempo não foi, onde ele ganhou a Sul-Americana em 2012, ele perdeu outra, ganhou o título paulista, mas esse título, ele é muito importante para sequência, para o desenvolvimento do Júlio Casares, e uma coisa que as pessoas esqueceram muito, e falaram muito pouco, quando o Milton Cruz consegue um espaço maior no ponto de vista dele para ajudar o time do São Paulo, o Dorival Júnior se enxerga que ele não tinha espaço com o Rogério Ceni. Quando se enxerga o Muricy com espaço, sentando do lado do banco do Dorival Júnior, tendo a conversa de um ídolo excepcional que é o Muricy, um dos grandes ídolos da história do São Paulo, não como jogador, mas como treinador, né? E conseguir ganhar esse título também, e aonde o Dorival Júnior deu esse espaço, mostra a nobreza, a humildade do Dorival Júnior. Outra coisa também, quando ele não relaciona o Pato em nenhum dos 2 jogos para a final, ninguém percebe. Quando ele não coloca o Rames Rodrigues para jogar de titular e muito menos para entrar nos 2 jogos, tanto no Maracanã como no Morumbi, ninguém percebe. O Luciano, que sempre era titular, meio marrentinho, tranquilo, entra 15, 20 minutos. E um título onde ele consegue pela 3ª vez o bicampeonato e foi pelo Santos também. Então o Dorival Júnior, talvez, as pessoas precisam entender isso, não é que ele faz o ambiente. O Dorival Júnior é o ambiente. Não pense que o Dorival Júnior é bonzinho, que fala bem pra todo mundo. Não é nada disso, não.
O Dorival Júnior coloca quem tem pra jogar. Quem está melhor. Não tem amizade. É óbvio que ele deixa, e ele sempre deixa, em todos os clubes que ele foi treinador, desde o Avaí, Figueirense, de todos, ele deixa um legado de amizade, de bom comportamento, de respeito pelo clube. O Dorival Júnior é um daqueles treinadores e pessoas que não, a gente tá meio que órfão desse tipo de gente no país. O Dorival Júnior não é só isso. O Dorival Júnior é treinador, é pessoa, ele é extremamente convicto naquilo que ele pensa, é estudioso, é um cara de educação incrível e que cobra dos jogadores aquilo que os jogadores têm. Porque qualquer outro treinador teria tirado o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor do time titular. Porque nem a torcida queria. É que o torcedor, ele cobra tanto e às vezes ele esquece as merdas que eles fazem. Porque se fosse pelos torcedores, os dois nem jogariam. E o Dorival Júnior foi, cobrou, veio, trouxe os dois meninos, colocou pra jogar. Tem dois laterais esquerdos incríveis. Tem o Rafinha como líder do time, Beraldo, Arboleda, coloca o Diego Costa. Quando o Diego Costa entrou, eu tenho certeza que muitos torcedores do São Paulo falaram: ai meu Deus do céu, Diego Costa não entrou bem pra caramba. Por quê? Porque o treinador entende disso. Porque o treinador sabe disso. Então, o Dorival Júnior, Gustavo Soler, ele foi, pra mim, o protagonista do título. Eu acho que dificilmente eu coloco o treinador como protagonista. Eu acho que o Abel é um dos. Mas, para esse título, para aquilo que o São Paulo queria, eu acho que ele foi... Acho não. Ele foi o protagonista. Ele foi o cara mais sensato. Ele foi o cara que mais procurou ganhar esse título. Mesmo perdendo 2 jogos do Campeonato Brasileiro antes da final. E sabendo que se você colocar qual é o grande craque do time do São Paulo, é o treinador. O treinador é o maior craque do time do São Paulo. Não é o Lucas Moura, não é o Caleri, não é o Caio, não é o Pablo Maia, não é o Rodrigo Nestor. É o Dorival Júnior. Então, o título pro São Paulo foi bonito, ainda mais em cima do Flamengo, um time soberbo, um time que não respeita o seu torcedor, um time que seu vice-presidente morde a virilha do torcedor num shopping. Um time aonde o Gerson, que ganhou de presente do Fernando Diniz, ser convocado para a seleção brasileira, depois de dar um soco e quebrar o nariz do seu companheiro. Um time aonde o preparador físico do seu Jorge Sampaoli deu 3 tapas no rosto do Pedro e um soco na boca. Um time que há uma pressão enorme. Um time aonde se enxerga tudo aquilo que eles fizeram em 2019, 20, 21, 22, 23. Fazem 4 anos. Um time que sempre achou que era mais do que o campeonato. E que ia ganhar tudo. E que seria injusto, hoje, agora, aqui, eu ter que dar moral pro Flamengo e dar moral pro um vice-presidente que fez o que fez. Né? E seria muito ruim pro futebol se o Dorival Júnior não pudesse dar um tapa de luva de pelica em cima do seu Flamengo, em cima do time que o mandou embora e que ele respeitosamente, em nenhum momento, desmereceu o Flamengo. Muito pelo contrário, quando termina o jogo, os jogadores do Flamengo são consolados pelo Dorival Júnior e todos o abraçam e encosta a cabeça no ombro dele, enquanto o treinador vai embora sem ficar junto para receber a medalha de segundo colocado, o que é muito, nesse país aqui não vale. E o que o seu Guardiola foi buscar na Champions. Se você vê todos os jogadores que conversam com o Júnior e o Alexandre tá colocando ali, todos colocam a mão na boca para não falar aquilo que a gente sabe. Sim. Que duro, cara. Que difícil. Você tinha que estar com nós. Que injustiça. Você tinha que ser o cara. Parabéns por você ter ganhado da gente. Você merecia. Eu tenho certeza que todos falaram isso. Que todos.
sem exceção. Mas aí, a soberba dos dirigentes do Flamengo colocaram o Flamengo hoje em chacota mundial. Porque não ganhou absolutamente nada nesse ano, arrecada 2 bilhões e não ganha um título. Gustavo Soler. Boa noite, craque, Ramiro, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Assina embaixo nisso que você pontuou sobre o Dorival Júnior. Até colocar o hino de São Paulo pra gente continuar falando do tricolor paulista aqui nos Donos da Bola, porque o Dorival ele teve esse poder de mobilizar e mudar a postura do Flamengo ano passado, de voltar a ser um time extremamente competitivo e um time que tem um elenco muito forte, mas que estava oscilando na temporada passada, e esse ano ele conseguiu pegar um time do São Paulo, que na minha visão é bom e ponto final, nada acima de bom, é um time regular, né? Um time ok pro futebol brasileiro, mas... Fisicamente bom, melhorou muito com ele. Melhorou muito com ele, com o preparador físico, eu não sei o nome, desculpa. Olha o Luan, a dificuldade que o Luan tinha pra entrar em campo sempre acima do peso. Chegou o Dorival junto com a sua comissão técnica, né? Um dos preparadores físicos do São Paulo é o Pedro Campos, irmão do Pedro Campos, que trabalha aqui na Rádio Bandeirantes, né? Então, alguns jogadores que estavam ali meio fora de forma, hoje estão no nível, né, que o Dorival Júnior precisa para competir. E esse time compete muito, e por isso que um time que é bom consegue se transformar num time muito bom em determinados momentos, como foi na Copa do Brasil, exatamente pelo poder que tem o Dorival Júnior de trabalhar com esses atletas. Aí, como você destacou, né, craque? Você conhece o Dorival há muito mais tempo que qualquer um aqui nesta sala, mas o Dorival ele sempre mostrou exatamente isso, que é um cara que ele não chega pra ser o paizão, o bonzinho, não, ele chega pra trabalhar. E ele chega pra ser justo e honesto com os jogadores. Pô, você tem nome? Legal, cara. O Wellington Rato também tem nome. Então não é porque o seu nome é mais conhecido que o dele, que no Google vai aparecer mais fácil a sua foto. Você e o Pedro Ramiro aqui, e você que tá ligado comigo. Não seria mais fácil ele colocar o Ramos Rodrigues pra jogar? E aí, se não ganha o título, então fala, pô, o craque não decidiu. O que ele pensou, que vocês imaginam? Eu vou falar por mim. Falou, o São Paulo é mais importante que esse cara. Ele pode vir a ser titular, mas agora ele não merece. Exatamente. E se eu faço isso, eu perco o time. O que o São Paulo ele fez? Arrebentou com o Matheus Cunha, arrebentou com o Gabigol, arrebentou com o Everton Ribeiro. Tirou o Gabigol numa final. E aí tira e não, a gente não sabe por quê. E coloca e também não sabe por quê. O Dorival Júnior não. Sim. O Caio Paulo. Todo mundo, isso. Todo mundo aí o time, gente, nós fomos mal, estamos mal no Brasileiro, mas a gente vai ganhar. E outra coisa, e não colocou o Pato. Ele não podia fazer uma média? Ô Pato, fica na reserva. Não. Você não tá em condições de ficar nem na reserva, porque eu perco uma substituição. Ele fez tudo isso, mas isso, pros comentaristas, pros caras não sei o quê, isso passa desapercebido. Sabe como isso seria colocado em pauta em programas? Se tivesse perdido. Exato. Boa. Se tivesse perdido... como é que não coloca o Ramos? Isso, como é que o Pato, apesar de estar mal, ele o torcedor vai falar, mas o Pato largas. é São Paulino, o Ramos Rodrigues é... Não foi isso? Então, ele não pensou nele, ele não pensou no Ramos Rodrigues, ele pensou exclusivamente no São Paulo e no título, o pica-pau. E aí tem, né, ano passado também todo mundo fala, pô, Gabigol e Pedro, os dois jogam. E ele foi lá e provou que joga. Que o problema não é você ter bons jogadores que atuam na mesma faixa do campo, né, craque? O problema é você não ter gente compromissada. E o Dorival, ele sabe estimular todo mundo a ter 100% do compromisso. Vou perguntar uma coisa pra vocês dois. Se o Sampaoli tivesse colocado esse time do Morumbi no Maracanã, não seria mais difícil pro São Paulo? Seria mais difícil pro São Paulo. Seria. Não seria, Pedro? Só que tem uma coisa, eu não deixaria o Gabigol no banco. Nem eu. De maneira nenhuma. Eu tiraria o Pedro e botaria o Gabigol. Ele é o cara da final. Ele é um monstro. Sim. Mas ele fez isso? Não. Ele fez isso aqui. Ele arrebenta. Aí veio o pessoal da Rede Globo e cada um pensa do jeito... Eu amo o Luiz Roberto. Amo ele, de paixão. Mas ele disse na Rede Globo, assim, o Sampaoli, ele nesse momento, ele não... Peraí, mas se eu sou treinador de um time que perdeu, eu tenho que estar junto de quem?
Se eu sou um pai e os meus filhos não vão bem na escola, o que eu faço? Vem cá, filho, o que aconteceu? Ah, pai, matemática não foi legal. Pro português, mas por quê? Porque você não prestou atenção na aula, porque você foi vagabundo ou porque você tá com dificuldade? Não, pai, eu não prestei atenção na aula e eu fui meio... Então tá bom, vamos lá, vamos melhorar. Pai é isso, treinador é isso. Aí, no momento que eu preciso mais de um líder, eu não tenho líder. Tanto no Maracanã, quanto aqui quando eu perco. Eu não tenho quando eu... Então, peraí. Aí você tem um treinador como o Dorival Júnior. Meu irmão, que tá lá no refeitório. Ele vai respeitar todo mundo, mas não falta o respeito com ele. Não falta o respeito com ele. E é isso que acontece. Dorival é como o torcedor do Flamengo gosta de falar, outro patamar, né? É um cara que... inclusive essa coisa que você citou do Pato, toda a situação do Rames Rodrigues, mostra que o Dorival Júnior não tá preocupado primeiro com o ambiente. Ele tá preocupado com competência, com o jogador que tá mais preparado, que tá fisicamente adequado para atuar. Então, o fato dele deixar o Rames Rodrigues no banco de reservas, o Pato também sem atuar, mostra que a principal causa do Dorival no momento não era o ambiente, era o São Paulo. Era a vontade de colocar que o tricolor paulista tenha força assim, no campo de ataque, colocar atletas que tenham a capacidade de jogar bola. Agora, o Sampaoli, me desculpa, mas o Sampaoli, inclusive tem gente cotando o próprio Sampaoli para atuar no Santos. Desculpa, o Santos é um time que quer escapar de qualquer maneira da zona de rebaixamento. De todo jeito, o Santos precisa escapar de rebaixamento. O Sampaoli tá longe, mas muito longe de ser a opção certa no momento. E eu faço esse recado, esse alerta pro torcedor santista. Tem muito torcedor santista querendo o Sampaoli de volta. Gente, o ambiente já foi difícil com o Paulo Turra. Imagina com o Sampaoli chegando no Santos agora no momento que tá, na dificuldade que tá. Então, assim, como a gente falava, uma diferença muito clara. E acho que a gente precisa também falar ainda sobre... tem um ponto em cima disso, Ramiro, só pra acrescentar, né? Nessa toda a questão de ambiente, é óbvio, né? Pô, o cara... conseguiu fazer um certo sucesso pelo vice-campeonato brasileiro que teve em 2019. Vocês viram a entrevista do Mancuso? Meu Deus. E aí tem também essa questão do ambiente, porque, cara, profissionais que trabalharam no Santos naquele período que o São Paulo esteve lá, todos relatam a mesma coisa, o cara mal educado, todos. Tá nem aí pra ninguém. E aí é óbvio, né? Sabe que o Mancuso falou? Contra você, né, craque? Porque, infelizmente... pessoas não vão falar realmente o que aconteceu. A verdade, mas, cara, né? Ele destratou muita gente lá dentro, ele destratou muitos profissionais lá dentro. E eu tô sendo processado por ele por isso. Sim. Né? Porque eu falei aquilo que todos nós sabemos. E eu tô sendo... Tá tudo bem. Queria dizer também que o processo com o Tite acabou, tá tudo certo, fizemos acordo, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Cada um segue a sua vida e parabéns aos advogados. E volta pro Corinthians ou não? Eu ia perguntar pra ele hoje, né? Mas não, eu fiquei com vergonha. Quase que eu pergunto, quase que eu falo pra juíza assim: posso fazer uma pergunta pro Tite? Você vai pro Corinthians? Ó, eu faço acordo, mas você volta pro Corinthians? Eu adoraria o Tite no Corinthians. Flamengo, então, eu já fiz o acordo, tá tudo certo, tá na paz de Deus. Muito obrigado aos advogados, o que eu fico muito feliz, né? E tá tudo bem. Agora, eu tô sendo processado por uma pessoa que todos no meio da bola sabem que ele fez isso. Mas tudo bem, a justiça é que determina. Eu acredito na justiça. Mas o que o Dorival Júnior fez no São Paulo, vocês lembram quando o Rogério jogou com o Ituano? Sim. Quase perdeu o jogo? Uhum. Aí quem assumiu? Perdeu o primeiro, né? Perdeu o primeiro. Não, foi 0x0. Foi 0x0 aqui. Isso, 0x0 aqui. Aí um jogo ruim. Aí o Dorival Júnior estreia contra o Ituano, lembra? 1x0. Jogou mais ou menos. Lembra quem fez o gol? Eu sei porque eu sou bom de memória. Hã? Não. Rato. É verdade. Ele tava na reserva, colocou o Rato, pum, gol do Rato. 1x0. Deu uma aliviada. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil graças ao Dorival Júnior, ao Muricy e ao Milton Cruz, irmão. É óbvio que os jogadores, sem eles não tem como ganhar. Mas não tem quem ajuda os caras. Isso! Porque esse, né? O papel do treinador muitas vezes é esse de, pô, tem bons jogadores? Tem bons jogadores.
Os caras treinam todo dia, mas tem que ensinar os caras. Gustavo, você vai fazer isso e vai funcionar. Gustavo e Pedro, eu quero que vocês respondam. Qual foi a entrevista que o Muricy deu naquele momento do Rogério Ceni estando no comando? Nenhuma. Quando que vocês viram? Ele tava isoladão no São Paulo, Muricy. E o Milton Cruz? Isoladão. E o Milton Cruz? Milton Cruz nem lembravam que ele tava lá. O Muricy deu uma entrevista depois que o Rogério saiu. Isso. Mas durante... Não, então, aí o Dorival Júnior chegou, ele se transformou, ele colocou cada um no seu lugar. A importância do Muricy, meu irmão, ela é fundamental no São Paulo. Fundamental. O Milton Cruz é o maior de todos. Ele é o melhor de todos. O Milton Cruz estava no campo os 2 jogos da final. Sim. Com o Rogério, o que acontecia? Nada. Ficava no camarote, na arquibancada. Tipo, então, essa é a visão de um líder. Sabe o que é o líder? Sabe quando o cara é titular? É quando você não tem medo de quem tá no seu... Então, o que eu quero dizer? O Dorival Júnior, ele não tem medo do Milton Cruz e muito menos do Muricy pela força dos dois. Do contrário. Ele traz os dois, ele agrega. Ele tem respeito e coloca no dia a dia, porque ele sabe que os caras conhecem do clube. Isso! Deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, logo depois da saída do Rogério Ceni, ele fala isso, que com o Rogério Ceni não tinha tanto contato. Porque o próprio Rogério Ceni não permitia, por entender que os trabalhos... Então, mas vamos lá. Quando o Muricy era treinador, filho, sabe quem o Muricy escutava? Rogério. Mas, então, qual a diferença? Exato. Pois é. Se o São Paulo não tira o Rogério, não seria campeão. E aí o Muricy também é muito importante na história recente do São Paulo, porque ele foi o cara que foi cobrar Cotia. Chegou lá e falou, mas só tem empresário aqui? Por que eu não posso ver um treino? E aí o Muricy, ele destacou isso na época, né? Que falou, que ele foi barrado na porta do CT de Cotia. Então, beleza. Quem que tá barrando? É cara X... Quem tem... Tá fora. Quem tem o jogador pertence a esse cara, infelizmente ele vai ficar aqui. Tá fora. E aí, alguns meninos se queimaram, no meio desse processo. Mas o Muricy foi muito importante para recuperar algo que é fundamental no São Paulo, que é Cotia. Que é vai fazer dinheiro, quem vai dar título. Eu fui pra Cotia agora, fui fazer um evento lá da Nascimento Construtora. Cara, que coisa linda. Eu passei por lá. Lá é espetacular. É um pouco longe, né? Mas a estrutura... E outra coisa, tem um cara lá, tem 2 pessoas lá, que são fundamentais pra Cotia. Chama Biasotto, que é o melhor de todos. É o segundo. Primeiro é o João Paulo, do Palmeiras. Sim. E Altair Ramos. Os 2 são fenomenais, importantíssimos para que o São Paulo possa ter Rodrigo Nestor, Pablo Maia, para que o São Paulo possa ter isso que teve agora. O São Paulo cometeu equívocos enormes nesses últimos 10 anos. Enormes. Mas talvez, a partir desse título, as coisas possam mudar, Pedro. Outro cara que foi fundamental para esse time de Cotia, o Alex Cabeção, que teve uma passagem muito importante por lá e que inclusive deu uma entrevista agora recentemente falando sobre essa saída, essa passagem que teve com jogadores como o próprio Rodrigo Nestor, que é jogadores que passaram pela mão do Alex e que é um cara multicampeão, vencedor, que tem tinha uma habilidade incrível dentro de campo e que foi almejar outros planos para tentar ser treinador profissional. Então é um cara que trouxe esse espírito que estava faltando no São Paulo nos últimos anos, muito quebrado por alguns dirigentes que passaram e esqueceram do futuro. Tentaram também apagar muito do passado que foi vitorioso, glorioso. São Paulo estava sem conquistar o futuro. Eu dou um exemplo agora pra você, filho, e pra você, torcedor que tá aí. Quando o São Paulo contrata o Fernando Diniz, que o Daniel Alves contratou, que o Raí contratou, os caras trouxeram o Pássaro. Verdade. Não esqueçam disso. Eles trouxeram o Daniel Alves. Pois é. Eles deixaram o São Paulo num balaio de gato financeiramente que você não tem ideia. Por onde anda o Pássaro? Então, o Fernando Diniz, ele teve a capacidade de dizer que os dirigentes tiraram o título dele. Cara, ele não aproveitou o Muricy, o Milton Cruz, ele não aproveitou o Casares que estava chegando, que por sinal, se vocês lembrarem bem, e eu sou bom de memória, o primeiro jogo que o Casares foi com o Muricy,
com o Milton Cruz, com o Belmonte, que é um cara muito gente boa, foi contra o Bragantino. E perdeu o jogo naquele que foi uma das coisas mais bizonhas e horríveis que um treinador fez com um jogador de futebol, que foi o que fez com o Tietê, o Fernando Diniz. Verdade. E depois desse jogo que perdeu, veio para São Paulo. Jogou contra o Inter. O Yuri Alberto fez 3 gols. Foi 5. O São Paulo perdeu o título brasileiro. Um dos títulos mais fáceis de ganhar. O São Paulo perdeu com o Fernando Diniz, que é o treinador da seleção brasileira, 2 Copa Paulista, 1 Carioca, e o Dorival Júnior, que é bicampeão da Copa do Brasil. O Abel Ferreira, que leva o time do Palmeiras à 4ª semifinal consecutiva e tem 2 Libertadores. Eles não são os treinadores da seleção. Então, o futebol é mentiroso, o futebol é sujo, o futebol é desonesto na maioria das vezes. E você, torcedor, muitas vezes você é enganado por pessoas que têm o microfone, por pessoas que estão do lado de pessoas que querem somente aquilo que você às vezes quer escutar. Você não quer escutar que o São Paulo perdeu um brasileiro porque o Diniz foi incompetente naquele e que o Muricy e também o Casares demoraram para mandar ele embora. E aí, quando você é campeão da Copa do Brasil, título inédito, você ganha 60 mil pessoas, a torcida é a loucura. Você tem que tocar o hino do São Paulo, você tem que botar o gol, você tem que botar o gol do Ulisses, você tem que botar tudo isso pra você, torcedor São Paulino, e pro meu irmão que morreu e não pôde ver o São Paulo ser campeão. Porque o que vocês viram no jogo não foi um São Paulo muito forte, mas foi um São Paulo determinado pra ganhar. Sendo São Paulo, né? Então é isso. Então bora colocar o gol do Ulisses para a primeira pausa e a gente já volta então. Wellington Rato para a cobrança de falta para a direita, para o time do São Paulo bater. Você ligado no microfone, Bandeirantes, partiu para a bola, correu, bateu, levantou, gol no gol. Vem Rossi tirar, a bola volta de primeira, vai ser um golaço, Nestor! Lindo, 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 lindo! Gol! São Paulo, Nestor! Ele pega de 100 pulos de voleio a bola! Ele enche o pé nela de primeira! A bola dá na bochecha! A bola dá na bochecha! A bola dá na bochecha esquerda do gol do Rossi! Tudo igual no Morumbi. O Rossi subiu, ele soca, a bola tira, a bola volta para Nestor, ele enche o pé de primeira, lindo gol, golaço, golaço do Nestor. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. Com o título inédito da Copa do Brasil em cima do Flamengo, São Paulo é o primeiro clube brasileiro classificado para a Copa Libertadores da América de 2024. Levantou, gol no gol. Vem Rossi tirar, a bola volta de primeira, vai ser um golaço, Nestor! Lindo, lindo, lindo!